Fala, turma, retomando aqui nossa discussão, a bem da verdade, acerca do direito administrativo. Vamos dar continuidade com o artigo 37 caput da Constituição Federal, demandando aqui acerca dos princípios que regem a administração pública e outras pautas tão relevantes quanto, beleza? A gente vai estudar o artigo 37 e você já sabe. Esse artigo é essencial, é importante, ele é master para a sua prova de direito administrativo. Nós vamos aqui analisar o artigo 37, que é o início do estudo expresso da administração pública no texto constitucional. Bem, na verdade, o nome do capítulo é administração pública. E, consequentemente, nós vamos do artigo 37 ao 41 estudando as mais importantes lições no que diz respeito a esse assunto. Lógico que nós não vamos analisar nesse momento, nesse recorte, as discussões do artigo 37 ao 41, até porque boa parte destas dizem muito mais respeito ao estudo do direito constitucional. Mas tudo aquilo que houver de importante entre o 37 ao 41 será objeto de nossas aulas. Por exemplo, agora nós vamos analisar o artigo 37 caput, com os princípios expressos que regem a Constituição Federal. Mais à frente, nós vamos estudar no artigo 37, parágrafo 6º, as disposições mais relevantes no que diz respeito à responsabilidade civil do Estado. Em um outro recorte, nós vamos analisar, ainda no que diz respeito ao texto constitucional, aquilo que há de mais importante acerca do tema servidores públicos, justamente porque teremos aula específica acerca de agentes públicos. E logo depois, nós vamos avançar nos nossos estudos, demandando acerca de outras pautas, como, por exemplo, também aquelas do que diz respeito aos tetos remuneratórios, a acumulação lícita, de cargos públicos e outras disposições tão relevantes quanto. Sem demora, vamos analisar o que diz pra gente o artigo 37 caput da Constituição Federal. Vem pro seu material. O artigo 37 caput da Constituição Federal diz pra gente que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, olha lá, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, que é o que está após o artigo 37 caput da Constituição Federal. Vamos avançar agora nos estudos daquilo que há de importante nesse artigo. Observe que o artigo 37 nos diz que a administração pública pode ser considerada, vamos lá, administração pública direta e a administração pública indireta. Na administração pública direta, nós podemos encontrar a União, nós podemos encontrar os estados, nós podemos encontrar o Distrito Federal e nós podemos encontrar os municípios. Enquanto na administração indireta, nós vamos encontrar as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e vamos também encontrar as empresas públicas, tá? Então nós temos aqui a administração direta com União, estados, DF e municípios. Temos a administração indireta com autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e as empresas públicas. A bem da verdade, essas duas últimas são conceituadas e consideradas empresas estatais e também podem ser cobradas dessa forma no seu concurso público, beleza? Então, dessa forma, nós temos aqui a administração pública direta em União, estados, DF e municípios. Temos a administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e as empresas públicas, sendo que estas duas últimas podem ser consideradas e chamadas na tua prova de empresas estatais. Feitas essas observações iniciais acerca desse tema tão caro e tão relevante e importante para a sua prova, vamos avançar aqui no estudo agora no que diz respeito a um assunto ainda mais importante. Venha para cá. Vamos lá. Observe que a administração direta e indireta estão previstas e conceituadas no artigo 37 da Constituição Federal, em que a administração pública direta e indireta, ou seja, não é ou e sim e, são as duas, ambas são regidas pelos princípios que nós vamos estudar aqui. A administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E também ao que nós vamos analisar do artigo 37 e seguintes da Constituição Federal. Nós já sabemos que quando se fala no artigo 37 em administração direta, nós estamos falando de quê, meu aluno? Responda mentalmente. União, Estados, DF e municípios. Quando eu falo DF, eu quero falar Distrito Federal, só para que isso fique bem claro, tá? Enquanto a administração pública indireta é formada pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Tudo isso, tanto na administração direta como na administração indireta, aplica-se a qualquer dos poderes da União. Qualquer dos poderes da União se submete a esses ditames que nós estamos aqui analisando. Então, respira fundo para que você pegue bem. Administração direta, União, Estados, DF, municípios. Administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Todas elas serão regidas aqui, bem como os poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, todos estes deverão observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o princípio da eficiência. A isso a doutrina convencionou chamar de límpio. De límpio. O que é que vem a ser o límpio, hein? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E olha que eu vou fazer um recorte específico no que diz respeito à eficiência, hein? Porque a eficiência não é um princípio originário na Constituição Federal de 1998. Trata-se de um princípio incluído na Constituição pela Emenda Constitucional 19 do ano de 1998. Então preste atenção, meu aluno, preste atenção, minha aluna. Quando nós pensamos nos princípios que regem a administração pública, nós temos a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo que a eficiência não é um princípio originário. Se cai na sua prova a previsão de que o princípio da eficiência é um princípio originário no texto da Constituição de 1988, você vai dizer que isso está errado. Errado! Porque não é originário. Trata-se de um princípio que foi incluído por meio de emenda constitucional, por meio de emenda à Constituição Federal, a chamada emenda 19 de 98, que incluiu o princípio da eficiência como um dos princípios que regem a administração pública. Show de bola? Tranquilo? Então vamos avançar? Vamos avançar, vamos analisar agora cada um dos princípios, beleza? Vamos analisar agora os princípios expressos, vamos analisar os princípios implícitos e vamos fazer um estudo muito importante no que diz respeito a essa pauta. Princípios expressos, princípios implícitos que regem a administração pública. Show de bola? Vamos avançar? Então vem para cá, ó. Princípios que regem a administração pública. Inicialmente, nós vamos começar estudando os princípios expressos da administração pública. Os princípios expressos são o LIMP, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, porque são os princípios que estão escritos, que estão previstos expressamente, escritos de maneira expressa no texto constitucional. Eles estão expressos, eles estão escritos e, consequentemente, são eles que devem ser considerados princípios expressos da Constituição Federal. No entanto, mais à frente, nós vamos estudar os princípios implícitos, que são aqueles que não estão escritos de maneira expressa no texto constitucional, mas que partem de uma interpretação autorizada, feita pela doutrina e, por vezes, pela jurisprudência dos tribunais superiores. Eu quero dizer STJ, eu quero dizer STF, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos estudar inicialmente os expressos, mais à frente nós vamos estudar os princípios implícitos, tá? Implícitos da nossa querida administração pública. Começando pelos expressos, nós temos aqui agora um desafio, tá? De responder este questionamento que está posto aqui pelo nosso material. Onde é que está prevista a função administrativa do Estado? Você, sem demora e sem dor de cabeça, vai dizer que ela está prevista do artigo 37 ao 41. É a função administrativa do Estado. Quando você abre a Constituição Federal, do artigo 37 ao 41, nós temos o capítulo denominado Administração Pública. E nós sabemos que esse capítulo é justamente a função de administrar. É a função administrativa do Estado.
representada de forma robusta pelo poder executivo. Show de bola? Vamos avançar? Para cima, então? Vem para cá. Só. Olha lá. Antes mesmo de adentrar nos princípios expressos e implícitos da Constituição Federal, que estão previstos no nosso texto normativo para reger a administração pública, nós precisamos demandar um pouco sobre aquilo que a doutrina conceitua e que chama de regime jurídico administrativo. Se liga bem, hein? Regime jurídico administrativo. Olha lá. O regime jurídico administrativo, não raras vezes, apresenta-se no seu edital, aparece no seu edital de maneira expressa. Outras vezes você abre o seu edital, abre e sai lá o seu concurso público, você pega lá o seu conteúdo de direito administrativo e se depara com a expressão regime jurídico administrativo. Então eu te pergunto, o que é que vem a ser esse regime jurídico administrativo? Preste bem atenção, porque nós vamos conceituar no material, mas nós já vamos começar conceituando agora esse tema. O regime jurídico administrativo é o conjunto de regras e princípios que servem para reger a administração pública. Então preste atenção, é o conjunto de regras e o conjunto de princípios que servem para reger, para comandar, para estar à frente da administração pública. Não esqueça que quando se fala de um conjunto de regras e princípios, portanto, nós estamos falando naturalmente de um conjunto de regras e de um conjunto de princípios. Não é um princípio isolado, não são dois princípios isolados. Trata-se de um conjunto de regras e um conjunto de princípios que servem justamente para reger o texto normativo, para reger a Constituição Federal. Então, sem demora, vamos interpretar agora quais são esses princípios que servem para reger o texto constitucional e a administração pública de uma forma ampla e geral. São princípios que servem para reger a administração pública, inicialmente, a supremacia, tá? E nós vamos avançar e falar mais sobre ela, e a indisponibilidade. Da qual nós também vamos aprofundar o estudo acerca dela. Supremacia e indisponibilidade. Supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Preste bem atenção no que nós vamos falar. Quando a gente fala de regime jurídico administrativo, você já sabe que estamos diante de um conjunto de regras e princípios, tá? Que tem lá na base, lá no teto, aliás, em cima de tudo. O regime jurídico administrativo possui esses dois supraprincípios. Augusto, o que é supraprincípio? No âmbito do direito administrativo é supraprincípio, também chamado de sobreprincípio, e também por alguns chamado de princípio dos princípios. Aquilo que nós vamos chamar de supremacia do interesse público sobre o privado, que oferta um conjunto de prerrogativas à administração pública. Indisponibilidade do interesse público sobre o privado, que oferta um conjunto de restrições à administração pública. Então preste bem atenção, sem demora. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público são os princípios dos princípios que regem, que estão no topo, que estão acima do estudo do direito administrativo e que funcionam, a bem da verdade, como princípio dos princípios no nosso direito. Beleza? Então, o princípio dos princípios, ou supraprincípios, ou também chamado de pedras de toque do direito administrativo, são os dois princípios que nós vamos estudar a partir de agora. Alguns vão dizer que enquanto a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência regem a administração pública, a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público sobre o privado, a bem da verdade, regem todo o direito administrativo. Por essa razão, nós vamos ter que fazer um estudo bem aprofundado no que diz respeito a esse tema para a sua prova. Vem para cá. Princípios do direito administrativo. Inicialmente, nós temos o princípio da supremacia do interesse público, que vai dizer para a gente que significa dizer que sempre que houver necessidade, o Estado poderá restringir direitos individuais na busca do interesse público. São prerrogativas ofertadas ao Estado na busca do interesse geral,
Tá? Então nós temos aqui a supremacia do interesse público como um instrumento, como uma pauta interessantíssima, que significa dizer que sempre que houver necessidade, o Estado poderá restringir direitos individuais, tá? Na busca do interesse público. Eu posso dizer dois exemplos aqui interessantes, que são a princípio a desapropriação e contratos com cláusulas exorbitantes, que é muito mais estudado com mais robustez lá nos nossos estudos referentes a licitações e contratos administrativos. A priori, eu quero que você traga como exemplo o princípio o exemplo da desapropriação. O princípio da supremacia do interesse público, ele oferta ao Estado a possibilidade de restringir direitos individuais para que se alcance o interesse da coletividade. Decore isso. Decore isso. Decore isso. Decore isso. O que é que vem a ser a supremacia do interesse público? O interesse público é supremo, está acima do interesse individual. Quando nós estamos fazendo um estudo do direito administrativo, nós temos que entender que o princípio que demanda acerca do direito administrativo da supremacia do interesse público, ele demonstra que o interesse da coletividade está acima dos interesses individuais e, portanto, deve ser tratado dessa forma. Supremacia do interesse público, interesses públicos acima, interesses individuais abaixo. O interesse da coletividade está acima, enquanto os interesses individuais estão embaixo. Eu não posso falar que os direitos individuais eles devem se sobrepor ao interesse da coletividade. Então, eu vou te dar um exemplo. Caruaru, o nosso município, inclusive onde está radicado, onde funciona a sede do CEPEM, é tido conhecido nacionalmente por ter o maior São João do mundo. Naturalmente, onde o São João de Caruaru funciona, em uma área chamada Pátio de Eventos, onde toda uma mega estrutura é montada para receber aquele que é tido como o maior e melhor São João do mundo, e centenas de milhares de pessoas transitam nesse local, nesse espaço, é natural que desagrade uma parcela da população. Você, meu aluno, você, minha aluna, deve concordar. O que a gente deve fazer, então? A gente deve levar em consideração o interesse daqueles individuais que, porventura, querem ter um sossego maior, querem ter uma tranquilidade maior, ou a gente deve levar em consideração a arrecadação, a gente deve levar em consideração a cultura, a manutenção da cultura, a criação de empregos diretos e indiretos, a criação da economia, movimentação da economia naquela região. Devemos levar em consideração os interesses coletivos em contraposição diversas vezes aos interesses individuais. Por essa razão, eu quero que você esteja atento para isso. Quando a gente pensa em supremacia do interesse público sobre o privado, o interesse da coletividade deve estar acima e o interesse privado deve estar abaixo. Inclusive, o princípio da supremacia oferta, entrega nas mãos do Estado instrumentos para que os interesses individuais sejam aqui deixados de lado para que se prevaleça o interesse coletivo. Eu vou te dar um exemplo muito bom acerca disso: a desapropriação. A desapropriação prevista na Constituição Federal, lá no artigo 5º, diz que é possível que se desaproprie, ou seja, que haja uma restrição ao direito individual de propriedade quando nós estivermos diante de interesse, necessidade ou utilidade pública. Nesses termos, perceba que o Estado recebe em suas mãos aqui poder para realizar uma restrição de direito individual, ou seja, a restrição ao direito de propriedade, para que se alcance o interesse da coletividade, que vai ser o interesse que vai ser alcançado por meio dessa desapropriação. Então, se eu quero, por exemplo, fazer um hospital público que vai atender uma determinada quantidade de pessoas por semana e mês, mas para isso eu preciso desapropriar uma determinada área, eu vou desapropriar aquela casa. Lembre-se que se a desapropriação for por interesse, necessidade ou utilidade pública, é necessário que exista indenização justa, prévia e em dinheiro. Mas eu não vou deixar de desapropriar aquela casa porque aquela pessoa não quer sair. Eu vou desapropriar, eu vou derrubar aquela casa e vou trazer esse hospital para essa região, porque o interesse público está acima do interesse individual. Então, a supremacia do interesse público entrega nas mãos do Estado instrumentos para que o Estado possa relativizar direitos individuais, na busca incessante do interesse coletivo, na busca incessante do interesse público. É mais ou menos isso que você, meu aluno, que você, minha aluna, tem que guardar no coração, tem que levar para a prova. Beleza? Então, visto isso, vamos avançar agora
para a indisponibilidade do interesse público sobre o privado, que estabelece, olha lá, limitações postas ao Estado e também aos seus agentes públicos, para que os agentes públicos não possam deixar de perseguir o interesse público. Então eu posso dizer que quando eu estudo a indisponibilidade do interesse público, a bem da verdade, eu estou fazendo uma análise aqui, uma interpretação autorizada, e eu consigo observar. Atenção para isso, meu aluno, atenção para isso, minha aluna. Quando eu analiso o princípio da indisponibilidade do interesse público, eu consigo observar que nós temos, a bem da verdade aqui, um conjunto de instrumentos que obrigam os agentes públicos a atuar, que obrigam os agentes públicos a agir, que obrigam os agentes públicos a realizar um fazer na busca incessante pelo interesse da coletividade. O Estado não vai poder se omitir diante de determinadas situações. O Estado não vai poder se omitir diante de determinados fatos. O Estado terá que agir. O Estado terá que fazer na busca da coletividade, na busca daquilo que é efetivamente público. Beleza? Então, por exemplo, um agente de trânsito que se depara com uma situação que pese comovente, mas exige deste agente um agir para que se alcance o interesse da coletividade, ele não poderá ficar omisso, ele não poderá deixar de fazer, ele vai ter que agir, ele vai ter que fazer aquela determinada coisa, aquela determinada situação, mesmo que seja por diversas vezes contra o seu íntimo eu, contra o seu íntimo pessoal. Um agente de trânsito, por exemplo, que aborda um determinado cidadão, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa de família, mas que está com o documento do veículo atrasado, ou que está sem carteira nacional de habilitação, não poderá transigir sobre aquilo que vai fazer. Ele deverá realizar as autuações determinadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Isso é a indisponibilidade do interesse público. O interesse público é indisponível. Eu não posso dispor sobre aquilo que é público. E aí, para isso, eu preciso que você lembre que, por diversas vezes, nós precisamos entender que há também uma necessária, tá? Que há também uma necessária interpretação diante daquilo que é ato vinculado e diante daquilo que é ato discricionário. Olha lá. O ato vinculado é aquele ato em que não há nenhuma margem de liberdade para que o agente público escolha qual a melhor pauta a ser realizada no caso concreto. Não há margem de liberdade para agir. O Estado, o agente público, deverá agir daquela forma específica. Não há margem de liberdade para escolher entre A e B. Ele deve agir daquela forma. Isso é um ato vinculado. Enquanto o ato discricionário é aquele ato que vai dizer que há sim uma margem de liberdade para que o Estado haja, que há uma margem de liberdade para que o Estado atue, mas ele deverá fazer isso aqui podendo, diante de um caso concreto, diante do contexto concreto, poder transigir. Ele vai ter uma margem de liberdade para poder escolher entre estes e aqueles. Então, no ato vinculado, não há margem de liberdade. No ato discricionário, há uma leve margem de liberdade para que o Estado possa escolher entre este e entre aquela determinada opção. Show de bola? Então, é importante que você, meu aluno, você, minha aluna, entenda que o princípio da Suprema, que o princípio que rege o direito administrativo pode ser considerado entre supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Beleza? Então, observem que, enquanto a supremacia oferta um conjunto de prerrogativas entregues das mãos do Estado para restringir direitos individuais em nome do interesse coletivo, a indisponibilidade faz com que os agentes públicos e o próprio Estado não possam transigir diante daquilo que é necessário e, consequentemente, essencial em nome do interesse da coletividade. Show de bola? Vamos então avançar agora para mais um tema importante nas suas aulas. Beleza? Mais ou menos aqui, ó, um flashzinho replicando aquilo que nós já estamos analisando. Feitas essas considerações, vamos agora iniciar a partir do próximo bloco os estudos referentes aos princípios expressos da administração pública. Fosse foco e até lá. Não perde, hein?